Olá, começa agora o Agrocultura e a partir de hoje você vai rever uma seleção de reportagens especiais exibidas no programa. Nesta edição vamos mostrar que a vocação para o agronegócio garante produtividade e movimenta a economia do oeste paranaense. Eu gosto de plantar, gosto de colher, gosto de fazer tudo. E os segredos de uma tradição mineira, a produção do queijo artesanal feito em fazendas do interior do estado. Ele é muito diferente, ele é muito mais saboroso. Qual mineiro não gosta de um queijo? O agronegócio é responsável por grande parte da economia do país, representando cerca de 21% do produto interno bruto. Esta é a vocação natural do oeste paranaense. Gerações de agricultores se dedicam ao trabalho rural. O repórter Bruno Faustino e o cinegrafista Anderson Cardoso encontraram exemplos de uma herança que passa de pai para filho, o amor ao campo. Uma terra fértil. Tudo que planta dá. E um povo apaixonado pelo que faz. O Paraná é o segundo maior produtor do Brasil, depois do Mato Grosso. A gente tem solos muito bons, essa terra vermelha, clima é bem favorável. O pessoal aqui é bem apaixonado pelo que faz, sim. Por aqui, o barulho das máquinas lembra a infância. Desde criança. Eu nasci, me criei no campo. Meus pais já trabalhavam com essas máquinas na lavoura e eu parti com eles junto e estamos nisso até hoje. Estamos em Itaipulândia, próximo à fronteira com o Paraguai. Numa área de 42 hectares, a família Dalosto planta e colhe grãos há anos. Começou com o seu Antônio, um desbravador destas terras. Minha história é longa, começou no Rio Grande do Sul, desde de criança praticamente. Estive trabalhando com o pai lá até a época do exército. E daí depois que eu saí de lá, aí trabalhamos mais 2 anos na agricultura lá e inventamos de vir aqui pro meio do mato. Mas era terra plana e fomos derrubando o mato e fomos começando a plantar o que nós era acostumado a plantar no Rio Grande, milho, feijão, mandioca, e aí o soja já estava plantando lá, né? Aí comecei a plantar aí, a turma me chamou de louco. Não, aqui não dá soja, essas terras aí não dá soja. Digo, como que não dá? Tem que plantar para dar. E aí plantamos e começou a produzir, e estamos aí, plantamos até hoje. O gosto pelo agronegócio, ele passou para os filhos ao longo dos anos. E quanta coisa mudou de lá para cá. O meu pai fala que era tudo no braçal, né? Mas quando eu era pequeno, os tratores não tinham cabine, tudo no duro, tudo pequenininho, tudo fraquinho. Hoje é esses museuzão aí que enche os olhos. Agora, uma geração conectada pilota as máquinas, sem esforço algum. Essa aqui já é bem mais fácil do que as mais antigas. Você só tem que pegar, empurrar o manche para ela ir se mover para frente e para trás e controlar o guidão. Não precisa nem cuidar a altura, os níveis do basão, das coisas. É só ir reto mesmo pilotando. Mas você só tem 11 anos. Quem te ensinou isso tudo? Meu pai. E parece que o Luan não será o único a manter a tradição dos Dalosto na agricultura. O que você mais gosta daqui da lavoura do pai? Não sei se é o trator, se é a ceifa ou o quê, porque eu gosto de plantar, gosto de colher, gosto de fazer tudo. E quando você crescer, você quer ser o quê? Agricultor ou agrônomo. Mas para chegar lá vai ter que estudar, Bruno. É só seguir os passos do primo Jonas. Ele cresceu em meias máquinas. Hoje faz faculdade de engenharia agronômica e daqui a alguns anos quer ser conhecido como Engenheiro Jonas Dalosto. Ele sabe a importância da formação para o futuro. Aprende muita coisa que já vem ajudando muito e é uma experiência a mais, né? Muito conhecimento a mais. E essa experiência que você tem dentro de casa, você consegue associar com o que você está aprendendo lá na faculdade? Consegue. Tem muitas matérias que já está ajudando muito no nosso dia a dia aí.
a agricultura, o agronegócio é uma vocação natural dessa região, né? Ela não existiria se não fosse o agronegócio. É verdade. Você vê nas crianças aí, ó, poucos dias atrás, quando eles eram menores, eles não tinham tanto interesse. E de repente surge uma vontade de estar junto com a gente, de aprender e já começa por aí e não para mais, né? Campos cobertos com lavouras de grãos. Soja, milho, trigo, uma paisagem típica do Paraná. Mas é aqui na região oeste que o agronegócio mostra sua força. O agronegócio tem um peso de em torno de uns 33% a 35% do nosso PIB. E o Paraná está arrumando para a quarta economia com forte presença do agro, né? Gerando aí mais de 800 mil oportunidades de emprego, né? Gerando, alimentando a cadeia dos pequenos municípios, assim com venda em comércio, venda em indústria. E aqui, o oeste, né? Onde tem as melhores terras do mundo, né? Uma formação basáltica, nas terras com alta fertilidade, bem conduzidas, produzem resultados. A paixão pelo agronegócio nesse pedacinho do Brasil não tem idade, cor, sexo. Bom, meu avô já é agricultor há mais de 40 anos aí, então desde que eu era pequenininha ele já tinha as fazendas, tanto aqui em Cascavel, tinha acabado de adquirir a fazenda no Mato Grosso. Então a gente sempre ia acompanhar, minha família ia para as fazendas, eu meio que cresci nesse ambiente. Uma paixão pelo agro, pela influência que meu avô teve sobre mim. Mulher e engenheira agrônoma. A decisão da Paula de tomar conta das fazendas da família não foi bem vista no início, mas o gosto pela terra falou mais alto. Falei, não, eu vou correr atrás do que eu gosto, nem que eu não ganhe montanhas de dinheiro, mas esse não era o meu objetivo. Meu objetivo era tocar as fazendas do meu avô e dar continuidade no trabalho que ele tinha começado. Os estudos contribuíram muito para a formação profissional. A gente tem uma visão mais técnica das coisas. Por que que a tal praga ataca em tal momento? Identificar um fungo, uma doença, questão de solo, que é uma das mais importantes, você entender a química do solo, fertilidade de solo. Se a gente não tem um solo fértil, a gente não consegue plantar. Então a formação é extremamente importante e essencial. Hoje, ela passa parte do tempo no escritório, mas o lugar onde se sente mais à vontade é no campo. Aquele período da manhã que eu estou na frente de um computador, eu já não me vejo ali, entendeu? Eu faço porque tem que fazer, mas o que eu gosto mesmo é depois do almoço vir para cá e às vezes fico aí no período de colheita até 8 horas da noite. Não me vejo em outra profissão. E assim, o agronegócio do Oeste Paranaense vai se desenvolvendo e se tornando um exemplo para o Brasil, sem se esquecer que essa paixão é uma herança de família. Eu fico contente de ver eles seguirem ao mesmo ritmo, né? Sendo que uns estão estudando, uns já são agrônomos e tal, mas eu espero que daqui a uns anos eles tomem conta de tudo isso aí, homem, já estão tomando conta, né? E daí eles toquem a vida, né? Porque a gente já está indo meio pro fim, né, e tal, mas não tem pressa daí também, né? Enquanto puder eu acompanho. Tô aí, tocando o caminhãozinho aí, se precisa tocar um trator eu toco, precisa tocar uma máquina eu toco e vamos levando. Você vai ver ainda nesta edição a produção do queijo artesanal no interior de Minas Gerais. E a seguir, as notícias do campo. Voltamos já! Confira agora as notícias do campo. O Rio Grande do Sul teve queda de 7,8% no valor das exportações do agronegócio em relação ao ano passado. A principal responsável pela queda foi a soja, que é o maior produto gaúcho. A peste suína africana, que fez com que a China diminuísse a compra de soja aqui do estado, também influenciou na venda de carnes. Houve um aumento de 17,4% na comparação com 2018. E com a alta demanda externa, o preço da carne está subindo para o consumidor em todo o país. Você vai saber agora como foi o ano em Santa Catarina com a repórter Manu Veiga.
Santa Catarina superou o faturamento de 2018 em relação à exportação de carne suína. Neste ano, foram mais de 330,5 mil toneladas exportadas do produto, o que gerou uma receita de mais de 670,4 milhões de reais, ou seja, 2,5% a mais do que o total registrado no ano passado. O estado segue como o maior produtor e exportador nacional de carne suína do Brasil. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a expectativa é de um faturamento de mais de 60 milhões de reais por mês, após o anúncio recente de mais 7 frigoríficos que foram habilitados para exportação. E agora você vai ver como foi o ano no Paraná com o repórter Ney Herman. No Paraná, a safra 2018-2019 fechou com 36 milhões de toneladas colhidas, 3% a mais do que na safra anterior, quando os agricultores paranaenses colheram 35 milhões e 400 mil toneladas. Nesse ano, o destaque ficou por conta da soja, 16 milhões de toneladas colhidas. Em segundo lugar, ficou o milho, cultura que vem perdendo lugar no estado, com 3 milhões e 100 mil toneladas. O Paraná ainda colheu 247 mil toneladas de feijão e 2 milhões e 200 mil toneladas de trigo. Cultura essa que vem sendo prejudicada no estado nos últimos 3 anos em função da falta de chuvas no inverno paranaense. Aqui em Goiás, a estimativa do IBGE mostrou que, com relação à quantidade produzida em 2019, os destaques são a cana-de-açúcar, com 77 milhões de toneladas, a soja, com 10 milhões e 700 mil, e, em terceiro lugar, o milho, também com mais de 10 milhões de toneladas. A safra 2018-2019 foi recorde na produção de grãos, aumento de 15% em relação ao ano anterior. Vamos saber como foi o ano em Mato Grosso com a minha colega repórter Geisiane Lemes. Em Mato Grosso, a agricultura representa 77% da produção do estado. As culturas com maior valor bruto em 2019 são a soja, 44%, e o algodão, 16%. Em terceiro lugar, a produção de milho é responsável por 14% do total da produção. Em seguida está a cana-de-açúcar e o arroz. Conforme a Embrapa, a estimativa é que até 2030 a produção de soja no estado passe de 82 milhões para 141 milhões de toneladas. O segmento deve ter um crescimento de 2,2% comparado a 2018. Já a pecuária representa 25% da produção. E agora as informações de Mato Grosso do Sul com a repórter Elza Recaldes. E no Mato Grosso do Sul, a agropecuária é uma das maiores forças econômicas, gera desenvolvimento, empregos e arrecadação de impostos. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, entre os animais de produção, os suínos são os destaques, com um aumento de mais de 100%. O mesmo levantamento mostra que a área plantada de grãos cresceu 68%, alcançando nos últimos 10 anos 4,8 milhões de hectares. E hoje, Mato Grosso do Sul conta com 12 municípios entre os 100 maiores do agronegócio brasileiro. Em Rondônia, a receita da produção agropecuária deve ultrapassar 10 bilhões de reais até o fim do ano, um aumento de 4% em relação ao ano passado. O maior destaque é da pecuária. A criação de animais para o abate deve movimentar mais de 7 bilhões. A carne bovina representa o maior aumento do valor de produção, com alta de 87%, como reflexo das exportações. Os outros 3 bilhões são resultados das lavouras. Rondônia fecha o ano com a marca de segunda maior receita de toda a região norte, além de ter crescido 36% nos últimos 10 anos. Você vai ver agora como foi o ano em Roraima, com a repórter Rafaela André. Em Roraima, o solo apropriado e as condições climáticas foram fundamentais para que 2019 fosse produtivo. A soja teve cerca de 40 mil hectares de plantio, o que equivale a 120 mil toneladas. O milho, 15 mil hectares para 75 mil toneladas. O resultado só foi possível por meio do processo de valorização do produtor local e a atração de novos investidores para o desenvolvimento do estado. Agora você vai ver como foi o ano no Piauí com a repórter Carol Porto.
O estado do Piauí apontou um crescimento mais acentuado que a média nacional e foi justificado principalmente pela agricultura, um crescimento em torno de 130%. Já a agropecuária teve uma melhoria em sua estrutura produtiva, elevando sua participação na economia piauiense de 5,1% para 9,4%. A produção nos cerrados teve expansão nas principais culturas: arroz, feijão, milho e algodão, justificando o crescimento em volume agrícola. A soja também teve um resultado positivo, dobrando a sua produção. A pecuária teve aumento na produção de aves, suínos e peixes. Em Pernambuco, entre janeiro e novembro de 2019, o estado faturou mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares no setor de exportação. Entre os 50 principais produtos pernambucanos destinados ao mercado internacional, os açúcares de cana, a beterraba e a sacarose quimicamente pura, juntas, superaram 40 milhões de dólares. No Vale do São Francisco, mais de 40 mil toneladas de uva foram exportadas. Já a manga teve um crescimento de 42% em relação ao ano passado. Os principais destinos foram Europa e Estados Unidos. Você vai ver agora como foi o ano em Sergipe, com a repórter Selma Souza. Em Sergipe, destaque para a cana-de-açúcar, com a produção de mais de 2 milhões de toneladas. Destaque também para o milho forrageiro e o milho em grão, que juntos somaram mais de 1 milhão e 500 mil toneladas. A laranja continua mantendo Sergipe como um dos maiores produtores do país. Você vai ver agora como foi o ano no Ceará com o repórter Everton Lucas. Mais uma vez, o Ceará bateu recorde na exportação de pescados como a lagosta e o atum e continua líder no ranking do Brasil. As informações foram divulgadas pela Secretaria Estadual de Comércio Exterior. Este ano, até novembro, o Ceará exportou 8,7 mil toneladas, com faturamento de mais de 75 milhões de dólares, ultrapassando todos os estados brasileiros. Os principais compradores do estado cearense são os Estados Unidos, a China, a Austrália e Taiwan. Em São Paulo, a agropecuária se caracteriza pela ampla diversidade de produtos, tanto de origem vegetal como também de origem animal. A estimativa do valor da produção agropecuária para 2019, calculada pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento, posiciona o estado de São Paulo no segundo lugar entre os estados brasileiros de maior valor bruto da produção, totalizando 80 bilhões de reais, uma elevação de 7,25% relativamente ao atingido no ano anterior. O estado, que é o maior polo produtor de laranja do mundo, responde também por 53% da produção de cana-de-açúcar do país, com quase 359 milhões de toneladas. Você vai ver agora como foi o ano em Minas Gerais com o repórter Júnior Caritel. Aqui em Minas Gerais, maior estado produtor de café do Brasil, de janeiro a outubro de 2019, houve uma produção de 24,5 milhões de sacas. O número de exportações chegou a 2,8 bilhões de dólares, crescimento de 37,1% comparado ao mesmo período do ano anterior. Já a pecuária representou 12,8% das exportações do agronegócio mineiro nos 10 primeiros meses do ano. Você vai ver agora como foi um ano no Rio de Janeiro com a repórter Thaís Ribeiro. Aqui no Rio de Janeiro, um dos maiores produtores de pescado do Brasil, segundo a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, houve até junho deste ano uma produção de 17.013 toneladas de pescado. Os 4 principais portos pesqueiros foram São Gonçalo, na região metropolitana, que respondeu por 26,4% de toda a produção pesqueira estimada, Cabo Frio, na região das Baixadas Litorâneas, que respondeu por 20,1% da produção, assim como Angra dos Reis, na região da Costa Verde, e Niterói, que apresentou 20,5% de toda a produção estimada. A expectativa da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca para o novo balanço que será divulgado até o final de dezembro é que esse número duplique. Vamos ver agora o comentário do engenheiro agrônomo Chico Graziano. A agropecuária brasileira foi muito bem neste ano que está terminando. Os dados gerais macroeconômicos mostram um crescimento do valor da produção agropecuária de 2,1% em 2019. Não é extraordinário,
mas é bem acima do crescimento da economia brasileira. E quando nós formos ver dentro da agropecuária qual o setor que mais cresceu, nós vamos encontrar a pecuária, o setor de carnes, principalmente a carne de frango e a carne suína, que cresceram em um ano perto de 13%. A pecuária de corte, que deu esse repique agora no final do ano, um crescimento médio ao redor de 7% em um ano. É muito bom. Na safra de cereais, nos grãos, nós só tivemos também boas notícias. O Brasil, nesta safra que está agora sendo plantada, vai se tornar o maior produtor mundial de soja. Nós vamos ultrapassar os Estados Unidos, algo que nunca foi imaginado. O milho, que antigamente era quase um produto, vamos dizer, de subsistência na agricultura brasileira, hoje o Brasil está se tornando um exportador mundial de grãos de milho. O algodão, neste ano que está terminando, cresceu 17% em termos do valor da produção. É um desempenho extraordinário. Aí nós vamos olhar para a cana-de-açúcar, nós vamos olhar para a seringueira, a fruticultura brasileira. Nós estamos exportando frutas agora, inclusive para a China. A piscicultura, a carcinocultura, produção de camarão, por onde nós olhamos, nós vemos, nós encontramos um desempenho muito favorável da agricultura brasileira, incluindo o setor da silvicultura, ou seja, das florestas plantadas. O ano está terminando e mais uma vez ficou comprovado. Se não fosse a força da agropecuária, das cadeias produtivas de compra e de transformação de produtos, aquilo que se chama hoje o agronegócio, é a força do agronegócio que está segurando o Brasil. É no campo que se constrói o futuro desse país. E veja a seguir a produção de queijo artesanal no interior mineiro. Nós voltamos já. Você vai conhecer agora os segredos da produção do queijo artesanal nas fazendas do interior de Minas Gerais. Leite cru, coalho, pingo. O resultado desta combinação? Um queijo artesanal bom demais, sô! Em Uberlândia, no interior de Minas, é assim. Tem sempre alguém que sabe a receita do tradicional queijo mineiro. Quando eu vim morar na fazenda, eu tive a curiosidade de saber como fazer queijo, né? E minha cunhada fazia, eu fui lá, né, ver como que funcionava o processo, apaixonei pelo processo do queijo e comecei a fazer. Quem vê a queijaria da Ieda hoje nem imagina como era antigamente. Olha só quanta diferença! O queijo artesanal mineiro é o que garante o sustento da família. Assim que eu mudei para uma outra fazenda, eu tinha muito leite lá, eu pensei, eu vou ter que levar isso a sério. Vi palestra da Emater também, que eu sempre acompanhei essas coisas. Fiz vários cursos sobre queijo, aliás, sei fazer vários tipos de queijo, mas a minha paixão é esse aqui mesmo. Existe a legislação, né, do queijo Minas artesanal. Então, essa legislação, ela exige que o leite seja da própria propriedade, né, ele não pode ser comprado, ele tem que estar até 90 minutos após a ordenha dentro da queijaria e tem que seguir as normas, que é o leite cru colocado com o coalho, o pingo, né, e salga a seca. Essas são as características exigidas pela legislação para o queijo Minas artesanal. Para ficar pronto, são necessários 15 dias. Tudo começa no curral, com a retirada do leite. Ele sai do curral, chega aqui na faixa de uns 35, 30 graus mais ou menos. Você põe o coalho, o pingo, né? Espera aí uns 15, 20 minutos, que é o máximo que eu espero. Corta a massa uns 3 minutos, né? Você vai cortando a massa devagar, vai mexendo. Aí você põe ele no pano, que até aí já soltou o soro. Você põe a massa no pano, vai espremendo devagarzinho, com jeito. Não é peso, não. É jeito mesmo, né? Não é força.
e coloca na forma, enforma ele, né? Põe na tábua ali, né, para escorrer, põe o sal por cima, que eu não ponho sal na massa, eu ponho sal da seca, né, por cima. De tarde você vira ele, salga do outro lado, no outro dia você lava, põe na pasteleira, aí depois no segundo dia você grosa ele, né, lava e põe para maturar. Atualmente, existem 30 mil produtores de queijos artesanais aqui em Minas Gerais, como a Dona Ieda. E para se ter uma ideia da importância desse produto, hoje o queijo mineiro artesanal é considerado um patrimônio imaterial e cultural do país. São 7 regiões produtoras no estado, cada uma com a sua peculiaridade. Isso vai depender da altitude, vai depender do pasto, do rebanho. Cada queijo é um queijo. Todos têm a mesma característica de maturação, mas sabores são diferenciados. Tem aqueles que são mais picantes, outros são mais suaves, outros são intermediários, outros têm uma casca mais amarela. É um produto que você pode consumir sem medo, porque você sabe que ele é um produto inspecionado. Elas estão sempre aqui me orientando, olhando, tudo direitinho. O queijo artesanal de Minas é uma arte, com sabor de tradição. Essa tradição, acho que não morre nunca. O queijo artesanal, ele tem a diferença. Ele é muito diferente, ele é muito mais saboroso. É uma coisa que não acaba. A cara de Minas, qual mineiro não gosta de um queijo? O queijo artesanal é produzido em Minas Gerais, nas regiões da Canastra, Cerrado Mineiro, Araxá, Salitre, Cerro, Campo das Vertentes e Triângulo Mineiro. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana.